Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura aqui do nosso canal, você já sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira, pela manhã, logo cedinho, nós começamos o dia sempre com as principais informações do mercado financeiro para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quinta-feira, dia 23 de novembro, feriado de ação de graça nos Estados Unidos, então um dia bastante importante aí para a gente tomar cuidado quem está no mercado, quem está no trade, porque é um dia onde a gente fica muito à mercê da nossa própria tendência, né? A gente não tem muito um balizador, apesar de que o mercado futuro lá fora, ele é 24/7, então a gente vai ter no mínimo aí alguma coisa para se basear, mas lembrando, lógico, que a liquidez lá vai estar bem baixinha, tanto hoje quanto amanhã, então é importante ter muito cuidado. Mas antes, eu quero dar aquele recado inicial de sempre, mas vou dar hoje um recadinho um pouco mais comprido, porque tem um recado importante da Arker Trader. A Arker Trader, que é a antiga Falcon Trade. Ontem eu falei da Falcon Trade aqui, e o Breno me mandou uma mensagem. A Falcon Trader agora se chama Arker Trader. E eles vão estar nesse final de semana com a imersão em análise técnica e operação no mercado futuro lá nos Estados Unidos, mercado internacional. Então, então você que tem interesse em conhecer um pouco mais de como a gente pode operar, daqui do Brasil, operar o mercado futuro nos Estados Unidos, operar índice lá fora, se você tem interesse nesse assunto, deixa aí embaixo uma mensagem. Breno, eu quero saber um pouquinho mais, vou pedir para o Breno depois falar com vocês, entrar em contato, porque nesse final de semana, ele me falou inclusive que eles tinham aberto 20 vagas, já estavam com 30 inscritos, então estourou aí. Quem tiver interesse em qualquer lugar do Brasil, porque eles vão fazer esse treinamento, essa imersão online também, inclusive. Então, quem tiver interesse em participar na imersão em análise técnica e operação no mercado internacional, deixa um recado aí para o Breno que ele vai falar com vocês. Mas, aqui o meu recado de sempre é o quê? Deixa o seu like no vídeo. Só esse recadinho aí inicial já está valendo a pena, então deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo para que a gente alcance o número maior de pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo antes de todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, tá certo? Mas vamos lá. Então ontem, mercado à espera do feriado, sem um dado tão relevante para definir uma tendência, ele teve que se basear na tendência que ele já tinha, né? O segmento prosseguir no mercado da maneira que ele já vinha se comportando. E ainda bem que essa sequência era uma sequência de alta. O mercado, de uma maneira até relativamente consistente, subiu ontem, se baseando ainda no rescaldo da ata, somando ali o que a gente teve tanto da ata do Copom divulgada anteontem, como também os dados que vieram pós-ata, somando ali o que o FONC disse, de que só vai mexer novamente nessa taxa de juros se houver um fato muito novo que atrapalhe o caminho da inflação que está no trilho para os 2% de meta. Somando isso aos dados que vieram pós-reunião do FONC, que foram dados bastante positivos, principalmente em relação à inflação, o mercado encontrou um caminho para subir. Não tivemos nenhum dado corporativo tão relevante, a não ser o fato de que o Sam Altman, que era o CEO da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, tinha saído da empresa, tinha sido demitido e estava arrumando para a Microsoft. Ele retornou para a OpenAI após a pressão aí dos funcionários. A empresa praticamente iria acabar. 2/3 aí ou mais de 2/3 dos funcionários disseram que se ele não retornasse, eles seguiriam também para a Microsoft. A OpenAI teve que ceder e reconduziu o Sam Altman de volta. Ontem nós tivemos um dado que você poderia dizer, poxa, mas esse dado é ruim, que foram os pedidos de auxílio-desemprego que vieram abaixo do esperado. É importante a gente lembrar que amanhã é Black Friday nos Estados Unidos, e a Black Friday lá é a principal data de vendas, a principal data de compras para o comércio local. Então a gente tem assim como a gente tem aqui no Brasil no Natal, no final de ano, a contratação de trabalhadores temporários, lá ocorre com mais intensidade nesse período. Então, lógico, seria absolutamente natural, por questões sazonais, a gente ter um pedido de auxílio-desemprego um pouco menor. Aqui no Brasil, falta dar os dados lá dos Estados Unidos. O Dow Jones fechou em alta de 0,53, o S&P fechou em alta de 0,41, Nasdaq fechou em alta de 0,46, então
ficar bem claro que a gente tem uma tendência estabelecida de alta no mercado, tanto lá quanto cá, nesse momento. Aqui no Brasil nós tivemos os fatores, fala do Roberto Campos Neto, queda do petróleo e votação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ajudando aí o nosso mercado aqui. Tivemos Roberto Campos Neto falando que mesmo desancoradas, as perspectivas de inflação seguem bem comportadas, ou seja, é um sinal de que a gente não deve ter inflação e que, dessa forma, o Banco Central segue o seu plano, o nosso Copom, né, segue o seu plano de cortar as taxas de juros no pace que já está bem definido, inclusive dito isso em atas, se não me engano, da penúltima reunião, mantendo esse ritmo, pelo menos até janeiro, em 0,5 pontos percentuais, 0,5 pontos percentuais não, meio ponto percentual. Tivemos também a aprovação na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da reformulação, parecer favorável, na verdade, da taxação de fundos offshore e fundos exclusivos. Isso, além desses dois pareceres positivos, aprovou também a taxação das famosas bets, né, das casas de apostas esportivas. Isso favorece ali o plano do governo de elevar sua arrecadação na busca do déficit zero em 2024. E o petróleo que caiu, lógico, já falei aqui para vocês diversas vezes que quando o preço do petróleo cai, a tendência é que a gente tenha uma redução no preço da gasolina, e quando a gente tem redução no preço da gasolina, isso favorece a nossa inflação, porque o peso dos combustíveis ele é muito alto no nosso IPCA. Só que assim, a gente teve uma no cravo e uma na ferradura ontem, porque se esse pacote aí que eu citei contribuiu para que as taxas de juros caíssem, inclusive tivesse um alívio um pouco maior para a Bolsa, que chegou a fazer uma máxima de quase 127 mil pontos ontem, já à tarde o governo divulgou uma revisão da sua previsão de déficit para esse ano de 141 para 177 bilhões de reais, ou seja, um negativo, um cheque especial, um saldo negativo no cheque especial do governo de 177 bilhões, e isso, lógico, que assustou, balançou o Ibovespa ali, mas como o ano já está no final e essa informação meio que já está no preço, né? O mercado vem estimando até acima dos 200 bilhões esse déficit para 2023, terminou que assustou um pouco o mercado, mas depois o mercado seguiu e fechou com uma altinha bastante razoável. O Ibovespa teve um fluxo ontem da ordem de 27 bilhões, que é um fluxo muito interessante, principalmente considerando que a gente não teve vencimento de opções nenhuma na data de ontem. Foi divulgado também o fluxo de estrangeiros no mês de novembro até o dia 20, já soma 12,4 bilhões de recursos de estrangeiros na Bolsa. Lembrando que nos últimos 3 meses a gente teve saída, a gente teve saldo negativo do fluxo estrangeiro e já estamos com 12,4 bi. Isso vem ajudando bastante aí o nosso índice Bovespa, nossas ações aqui. Mas vamos dar uma olhadinha então como foi o fechamento de ontem, como está se comportando o mercado já na abertura no dia de hoje. Então, no fechamento de ontem, nós tivemos o Ibovespa com alta de 0,33%, fechando a 126.035. Puxando a alta do mercado ontem, nós tivemos IRB, que fechou em alta de 6,19, e Marfrig, que fechou em alta de 5,57. Já na ponta oposta, CEMIG, aí com indícios de uma tensão, um boato de que a empresa poderia ser federalizada, caiu 9,70%, e a MRV caiu 3,39%. Dólar futuro subiu 0,22, cotado a 4,913. Nosso calendário de hoje não temos absolutamente nada de relevante para ser divulgado. Feriado nos Estados Unidos de Dia de Ação de Graças, feriado também no Japão de Dia do Trabalhador. Vamos ver aqui como é que está minério de ferro. Minério de ferro fechou em alta de 0,66. Petróleo Brent caindo 1,4, ou seja, mais uma queda do petróleo. Então reforça aquela tese que eu falei de que poderemos ter uma redução no preço da gasolina, que isso favorece a inflação. Favoreceu a inflação, favorece taxa de juros e Bovespa. Vamos ver aqui como está o comportamento das moedas emergentes. Peso mexicano caindo 0,04, Zaha sul-africano subindo 0,80, rublo subindo 0,20, lira turca está no 0 a 0, que já é uma grande coisa, está no 0 a 0. Dólar australiano
subindo 0,29, dólar neozelandês subindo 0,45, DXY nesse momento caindo 0,3. Vamos ver então também aqui as bolsas na Ásia. Como eu falei, Japão não houve pregão, feriado por lá. Hong Kong, alta de 0,97, CSI 300 em Xangai, alta de 0,48. Na Europa, mercado aberto nesse momento, Paris subindo 0,23, Frankfurt subindo 0,07, Madrid subindo 0,1%, Londres, a única que cai, 0,12, Eurostoxx 0,06 de alta. Futuros americanos, você diz assim, mas se é feriado nos Estados Unidos tem futuro? Tem mercado futuro de índice lá é 24%, a gente não vai ter o DXY. Nasdaq subindo 0,22, Dow Jones 0,04, S&P futuros 0,1, os três de alta, os três subindo. Lembrando, lógico, que apesar de ter negociação, a liquidez fica bem baixinha, muito parecido com os dados de liquidez de final de semana, porque também não para a negociação dos futuros americanos no final de semana. Mas é isso. Espero que vocês tenham aí um excelente dia de negócios hoje na quarta-feira. Não esqueçam de procurar o Breno lá se vocês querem saber um pouco mais aí sobre essa imersão nesse final de semana, sobre análise técnica e como operar mercados futuros lá fora, índices americanos. Então, procura o Breno, deixa o recado aí que ele vai falar com vocês, tá certo? Muita atenção para quem está no trade, liquidez hoje deverá ser muito baixa, não dá para a gente definir muito tendência aqui hoje, apesar de que a Europa está positivo, a Ásia, quem abriu também foi positivo, vamos esperar que de repente a gente volta aí para bem perto dos 127 mil pontos no dia de hoje e que a gente tenha um fluxo razoável, até porque se a gente precisar seguir a nossa tendência é de alta. Não acho nem que tenha sido um rally, esteja sendo um rally de final de ano, mas eu acredito sim na tendência, porque os gatilhos que travavam a nossa bolsa, fatores externos, né, mercado, cenário internacional e o risco fiscal, a gente está deixando isso, já está bem no cantinho, na verdade, e a gente deve ter agora aí uma tendência de alta, quem sabe aí, rumo a 130 mil até o final de 2023. Um abraço a todos, um excelente dia de negócios e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.